E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui, né, para mais uma aula de história do sétimo ano, né, com o professor Adonis. Pessoal, só uma recapitulação do que foi estudado nas últimas aulas, né? Nós trabalhamos principalmente na primeira aula de história desse bimestre, história da África, né, e alguns povos e impérios da África. Em um segundo momento, trabalhamos o conceito do que foi escravidão, não é isso? E dando continuidade a esse assunto, nós vamos trabalhar hoje o que foi o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Professor, o que é isso? Pessoal, em um período da nossa história, um período conturbado, né, de muita maldade de algumas civilizações, principalmente europeias, né, o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas foi uma retirada de pessoas, né, de suas terras, principalmente da África, né, e foram inseridas, né, no Novo Mundo, em colônias para serem exploradas, né, e trabalhadas em uma condição de escravidão. O que seria o escravo? Né? Aquela pessoa, né, que era obrigada a trabalhar, né, sem remuneração, né, e sem nenhuma condição adequada para o trabalho. Né? Então, isso era a pessoa que era escravizada. E o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas foi isso, né? A retirada de pessoas do continente, principalmente da África, para o Novo Mundo e as suas colônias. Né? E quem foram os pioneiros, né, desse comércio, ou desse comércio de pessoas que eram escravizadas? Primeiramente foram os portugueses, né, que dominaram boa parte, né, dos territórios ali do continente africano, principalmente o norte e a região litorânea ali que nós chamamos de bacia de Angola, ali em Moçambique e etc. E outros países que hoje existem lá. Mas os portugueses foram os pioneiros. E quem deu sucessão a eles? Os holandeses, ingleses e franceses também participaram desse tráfico de pessoas escravizadas trazidas da África para trabalhar nas colônias, principalmente da América. Os portugueses, né, como nós sabemos, né, só conseguiu ser os pioneiros pois dominaram, né, essas várias regiões e litoral da África, né, fazendo assim alianças, né, com as pessoas ou com os povos ou os impérios que existiam na África, né, para que pudesse fazer esse comércio de pessoas que eram escravizadas e retiradas das suas terras. Isso foi o que nós conhecemos como o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, pessoal. Em um segundo momento, né, que a gente vai compreender a quem interessava o tráfico, né, transatlântico de pessoas escravizadas. Esse tráfico interessava principalmente aos comerciantes europeus, mas também os colonizadores da Europa, que estavam aqui no Brasil, que estavam aqui na América, a América como um todo, né, e também as pessoas que dominavam o continente africano. Impérios da África também comercializavam pessoas escravizadas com os portugueses, ingleses, franceses e etc. Né? O tráfico de pessoas escravizadas, né, une interesse, como eu disse, da África, da Europa e da América. Né? Os navios europeus levavam essas mercadorias, né, para a costa da África, como tecidos grosseiros, aguardente, tabaco e armas, né, e lá trocavam, né, por pessoas escravizadas. Em troca desses produtos, né, as pessoas eram trocadas, né, e eram trazidas assim para a América, assim, para trabalhar aqui nas plantações de cana-de-açúcar, nas plantações de café, nas plantações de algodão, nas minas, né, de retirada de ouro, né, e etc. Né. Assim, devido, pessoal, a esse tráfico transatlântico, né, de pessoas escravas, milhões de pessoas foram retiradas de suas terras, milhões de pessoas. Né? Não se tem um número exato, né, de quantas pessoas foram escravizadas ou postas em condição de escravidão. Né? Não se tem esse número, mas nós sabemos que foi uma quantidade enorme de pessoas que foram retiradas das suas terras. Né? E segundo o historiador assim, Patrick Manning, né, em função do tráfico, além de outras condições, né, a população africana não apresentou um crescimento até o século XX, pois o número dos nascidos eram praticamente iguais do que eram vendidos como escravos para o continente. Né? Pessoal, nós sabemos que o tráfico transatlântico de pessoas foram retiradas dessas pessoas, principalmente do continente africano, para as colônias, né? Principalmente Brasil e a América Central, e a América do Norte, etc., e outras colônias que existiam aqui na América. Essas pessoas, quando vinham para cá, a África foi perdendo pessoas, perdendo dezenas de pessoas, milhares de pessoas, e lá a taxa de nascimento de pessoas não crescia, ou a população não crescia, porque as pessoas que eram retiradas, simplesmente, era a mesma quantidade de pessoas que nasciam lá. E isso é muito ruim. Percebam que o historiador está correto quando ele diz que não há crescimento.
se retiravam e não se punham pessoas ou não nasciam pessoas, não existia um crescimento populacional na África. E dando continuidade, pessoal, o número do comércio de pessoas escravizadas. Como eu estava falando, nós não temos um número exato, né, sobre o quantitativo de pessoas que eram trazidas para as colônias, né, principalmente para o Brasil e várias outras, né, e o número exato jamais será conhecido, né, porque não se tinha um registro mais prático, né, de anotações dizendo aí veio tantas pessoas escravizadas em condições de escravidão para as colônias. Não se tinha esse registro. Isso é um registro que se foi se perdendo ao longo do tempo, como qualquer outro documento que nós sabemos enquanto historiador que se perde, né? Alguns documentos se perdem, mas nós temos registro, né, de que para toda a América, principalmente do século XVI ao século XVIII, né, calcula-se ali que de 10 a 20 milhões de pessoas vieram em condições de escravidão para a América. Especificamente para o Brasil, nós temos apontando aí um desembarque de cerca de 4 milhões de africanos escravizados entre 1531 e 1855. 1855 foi justamente, pessoal, quando há uma lei no Brasil que extingue o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, né? Deixa de não que acaba a escravidão, mas deixa de acabar o comércio que vinha da África com o Brasil e em outras colônias, principalmente na América, né? 1855. E no início da colonização da América, o número de pessoas escravizadas era menor do que nos anos seguintes, justamente, né, porque a economia ainda era relativamente reduzida. Nós sabemos que a colonização começou muito devagar, principalmente no Brasil, né, em passos lentos, né, e que a grande maioria da mão de obra utilizada no começo de pessoas escravizadas eram pessoas nativas da terra, indígenas. E depois de 1531, começa-se aos poucos trazer mais pessoas e mais pessoas em condições de escravidão para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, na exploração do café, na exploração do algodão, né? E também nas minas, né? E na retirada de ouro. E o século XVII e o século XVIII, pessoal, foi um dos momentos em que mais se comercializou pessoas vindas da África para o Brasil, principalmente no Brasil, né? Devido à produção intensa da cana-de-açúcar, como eu venho falando, né? E a descoberta, principalmente, da jazida de ouro aqui no Brasil. Nós temos um gráfico ali, pessoal, né, que tem uma estimativa, né, de quantas pessoas vieram em cada ano aí, né? Tipo, em 1846 vieram 64 mil pessoas, em 1847 75 mil, né? Em 1848 vieram 76 mil. E esse número vai dando uma decaída, principalmente com o impedimento, né, desse tráfico transatlântico em 1885. Mas percebam que é muitas pessoas que vêm da África para o Brasil e para a América em condições de escravidão. São muitas pessoas. 64 mil pessoas são muitas pessoas. Muitas mesmo. Né, em uma condição insalubre, né, em condição de escravidão. Né? E quais eram as condições do tráfico de pessoas? Né? Como é que essas pessoas vinham para o Brasil e vinham para a América? De que maneira? De que forma? Né? As primeiras capitanias, pessoal, a receberem pessoas escravizadas foi nosso querido Pernambuco, né? E a Bahia, né? Para principalmente a produção de açúcar, né? E o tráfico, né, de pessoas escravizadas vinda da África foi tão lucrativo para a metrópole do que a exploração do próprio produto colonial. Pessoal, veja só, a colônia, principalmente a colônia portuguesa e outras colônias, né, que se tem nesse período de colonização da América, a metrópole, como Inglaterra, como França, como Portugal, lucravam muito, muito, muito nesse comércio de pessoas escravizadas. Eles lucravam tanto que era mais fácil para ele, ou melhor, de certa maneira, trazer essas pessoas escravizadas para trabalhar, ganhar esse lucro, do que mesmo investir na produção aqui de cana-de-açúcar, de algodão, ou de até mesmo ouro. Porque era um comércio muito rico e, principalmente, pessoal, né, que dava muito lucro mesmo. Então, por isso que o tráfico transatlântico foi muito benéfico, principalmente para a metrópole. Como é que essas pessoas, né, vinham para o Brasil? De que maneira? Eram compradas lá nos portos, né, principalmente da África, colocada em navios, que nós chamamos de navios negreiros ou tumbeiros, porque parecia uma tumba mesmo, de tão apertada e a quantidade de pessoas que vinham nela, né? E os navios aí, pessoal, para chegar aqui no Brasil, tinha uma estimativa de 30 a 60 dias, dependendo do tamanho, né, do navio, né, e das condições que ele vinha, do clima e etc. Dependia muito disso. Mas, principalmente, a quantidade de pessoas que vinham era em torno de 600 pessoas, também dependendo do tamanho do navio, se era pequeno, se era grande, se era de pequeno porte, de grande porte, né?
E essas pessoas vinham, pessoal, como tem nessa imagem, em pequenas plataformas assim, muito apertadas e principalmente, pessoal, sentados. Era tão apertado que não conseguia nem se levantar, né? E ali mesmo faziam suas necessidades fisiológicas, faziam o xixi, faziam o cocô, tudo misturado. E vocês sabem que fazer essas necessidades e não ter uma higiene adequada, a produção, né, principalmente, né, de doenças que podem matar, né, ou desidratação, principalmente pelo calor, porque é apertado e etc. Então veja como é que essas pessoas vinham, né? Vinham em condições insalubres, condições drásticas, né, de condições, né, de limpeza e etc, né? E vinham principalmente algemadas, acorrentadas, para que não pudessem fazer alguma revolta e etc, né? Nos escuros, né, dos porões de navios, os espaços, como eu falei, era reduzido, o calor quase suportável, e a água, principalmente, era suja, e os alimentos ruins e insuficientes para todos. Então, os alimentos eram ruins, a água suja, e isso também causava doenças, né, e levavam dezenas de pessoas que vinham escravizadas neste navio, principalmente à morte, né? E o ambiente dos tumbeiros, como eu venho falando, né, eram propícios a doenças, né? E epidemias, que deixavam as pessoas escravizadas debilitadas, muito fracas. As pessoas passavam 60 dias, 30 dias, 40, 50, em um tumbeiro vindo da África para as colônias. E nesse período, vinha-se com uma má alimentação, com água suja, né, em uma condição muito precária, e isso causava epidemias, causava doenças, né, como diarreia, etc. E outras doenças que prejudicavam muito essas pessoas, né? Distinção entre as pessoas escravizadas. As pessoas escravizadas que vinham nos tumbeiros, né, e que conseguiam sobreviver a essas condições da viagem, eram leiloadas aonde? Nos portos. Ao desembarcar, já eram leiloadas para trabalhar, né, em plantações de cana, de algodão, ou até mesmo nas minas, né? Não passavam muito tempo nos portos. E assim, nós tínhamos uma distinção entre duas pessoas, ou dois tipos de pessoas que eram escravizadas. Nós tínhamos aquela pessoa que era escravizada no eito, que nós chamamos, né, ou negro do eito, que era aquela pessoa que era levada à lavoura, né, ou à mineração, e vivia sob a fiscalização dos feitores. Trabalhavam em média 15 dias. Né? E tínhamos aqueles que nós chamamos de escravo ou pessoas escravizadas do ganho. Aquelas pessoas que trabalhavam nas cidades, principalmente, né, e realizavam atividade temporária em troca de pagamento. Eu ia lá, oferecia meu trabalho a uma pessoa, ele me pagava e eu levava esse pagamento para o dono ou para o patrão, não para o patrão, mas para a pessoa que o escravizava, né? E nós tínhamos também distinção, tipo, tinha um menor valor aquelas pessoas escravizadas que nós chamavam de escravo boçal, que é aquelas pessoas que chegavam da África, já estavam nos portos, mas não entendiam a língua, não entendiam a cultura e muito menos as condições de trabalho, né, que iam ser exploradas, não sabiam o trabalho, iam aprender. Então essas pessoas escravizadas tinham um menor valor. E aquela pessoa que era posta em condição de escravidão e que tinha um maior valor, que chamava de ladino, era aquela pessoa que já entendia a língua da terra, seja aqui no Brasil, na América do Norte ou na América Central, entendia a condição que iria ser explorado, né? E já sabia como como trabalhar e etc. E nós tínhamos essa distinção entre as pessoas que eram escravizadas. E, pessoal, essa foi nossa aula, né, sobre escravidão. Foi uma aula curta, porque o tempo também é muito curto, mas que vocês trabalhem aí com seus professores sobre uma profundidade maior sobre o que foi escravidão, as condições que as pessoas eram escravizadas, como elas eram trazidas da África para cá. E boa sorte aí e boa aula com seus professores e boa orientação. Valeu, ficamos por aqui.